Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, que é o primeiro dessa playlist que fala da gestão de tempo. Muito embora eu não vá falar sobre esse assunto hoje, porque não dá para falar em gestão do tempo sem falar no motivo pelo qual a gente vai fazer isso. Por que você vai organizar o seu tempo? Tem que ter uma clareza do objetivo que você tem. Isso é uma coisa fundamental. Eu já tenho falado aqui a respeito de áreas que é importante que a gente tenha controle, que é a área emocional, a área física, a área dos relacionamentos, a área financeira e, inclusive, a área do tempo. Se nós tivermos controle sobre essas áreas, nós vamos poder ter mais felicidade e paz, uma vida mais plena. E eu vou falar então sobre definir objetivo, com alguns exemplos em cada uma dessas áreas, apenas para ilustrar uma forma de estabelecer o objetivo, porque depois que a gente souber aonde a gente quer chegar, dá para a gente fazer estratégia. Não dá para fazer estratégia, inclusive, de como você arruma o tempo da tua agenda sem saber onde você quer chegar. Então isso aí é fundamental, perfeito? Como é que a gente obtém clareza sobre o nosso objetivo? Uma forma de fazer isso é você definir aquilo que você não quer, em qualquer dessas áreas. Então, por exemplo, o que você não quer na área emocional? O que você não quer na área física? Por exemplo, quando eu fiz minha meta de ter abaixo de 100 quilos, não, isso aí tá, né? Não, ainda não. Quando eu fiz minha meta de ter, olha só, o inconsciente traindo a gente, né? Querendo ficar nessa coisa ruim aí. Quando eu fiz minha meta de ter abaixo de 90 quilos, eu fiz isso porque eu já tinha passado de 100. Eu não sei quanto eu estou hoje, eu comecei 5 dias atrás uma reeducação alimentar. Eu já cheguei a 107, né? E quem passa de 100 para chegar a 110, 120, 130 é um passinho, né? Então eu defini, ó, por que eu vou fazer essa meta aí de chegar a 90? Porque eu não quero ter mais peso, eu não quero ter os problemas de saúde relacionados ao aumento de peso. Eu já tenho alguns problemas articulares que são em decorrência do peso, inclusive, né, que eles são agravados pelo peso. Então foi por isso. Então você estabelece o que você não quer. Se você puder fazer direto, tudo bem. Mas se você tiver dificuldade, estabelece o que você não quer. E aí você fala assim, bom, já que eu não quero ter 150 quilos, o que eu quero? Eu quero ter abaixo de 90. Eu gosto de estabelecer sempre a meta, assim, eu não boto, quando é para coisa para conquistar, eu não boto a tampa em cima, né? A meta aqui, tá certo que é para baixo, que é para diminuir, mas eu não boto a tampa embaixo, vamos dizer assim, né? Não boto no assoalho, eu boto abaixo de 90. Se tiver 89, 85, 87, é isso aí, mas abaixo de 90. Então isso aí é o que eu quero. E para então poder, vamos dizer, verificar se essa meta ela é uma meta que está bem estruturada, que é um objetivo bem definido, a gente vai usar esse método aqui, que é uma avaliação chamada SMART, que define se é específico, se é mensurável, se é alcançável, se é relevante, se é temporal e se é ecológico. Eu vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai entender isso aí ao longo do processo, tá bom? Então, falando das áreas de controle, dei alguns exemplos aqui em cada área, por exemplo, a área emocional. A minha meta, por exemplo, que eu botei aqui é quietude, né? Que vem de uma palavra japonesa que é seijakan. Estou aprendendo a falar essa palavra, né? Tranquilidade. Então, esse é meu objetivo emocional, perfeito? Só como exemplo. Aí no objetivo físico, por exemplo, eu tenho o meu também. Uma barriga com menos de 100 e um peso inferior a 90. Na área dos relacionamentos, meu objetivo é ter prazer em participar de atividades com a família. Na verdade, isso aqui eu já dei um exemplo, porque isso aí já é legal para mim, tá? Mas vamos dizer que esse seja a questão dos relacionamentos. Por exemplo, um pai que não está... se você analisa, como é que você sabe, né, se você tem prazer? Primeiro passo, porque você pode fazer uma coisa por prazer ou por... lembra? Prazer e dor, né? Ou por obrigação. Você está fazendo com medo da dor, ou você está fazendo pelo prazer. A ideia é ter prazer. Uma avaliação para fazer isso, como eu estava dando exemplo, é quantas atividades você faz com seus filhos, por exemplo, por mês ou por semana. Quanto tempo você passa com eles por semana? Todos os dias? Então, se você tem prazer no relacionamento com a família, com os filhos, com o cônjuge, com os pais, então é muito provável que você esteja fazendo isso com mais frequência. Então, aqui nesse exemplo, ter prazer em participar de atividades com a família. Na área financeira, ter uma renda anual X, a longo prazo. Eu gosto eu inclusive tenho uma meta, né? Que não está definido data ainda, e mas eu sei já o valor e eu sei o que eu quero alcançar, por exemplo, nesse ano. E aí você vai estabelecer uma meta de curto prazo, porque é interessante ter uma meta assim com uma visão longe, mas aquela que você vai trabalhar mesmo, aqui nós vamos trabalhar. Então, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, até uma renda anual de 120 mil em 2023. Aí vamos começar a aplicar o SMART aqui, tá bom? Então, é específico? É específico.
É mensurável? Dá para saber se eu alcancei 120, 110, né? 50. Alcançável? Vamos dizer, por exemplo, que 120 não é alcançável porque nós já estamos no decorrer do ano e não vai dar. Não tem tempo para alcançar essa meta. Aí vamos dizer que a gente muda essa meta então para 80. Tá bom? Então a meta é alcançar esse ano 80 mil. Então é alcançável? É interessante ter uma meta alcançável, gente, porque é o seguinte, e até uma forma que você define isso. Como é que você sabe se uma meta é realizável? Se você, quando você alcança, você fica feliz. Ou seja, ela tem um peso adequado. Mas quando você não alcança, você fica triste. Se ela é alcançável, você tem que ficar triste quando não alcança. Porque quando é uma meta que você não alcança, você fala assim, mas também era muito grande. Não é alcançável. Não estava aqui, não estava aprovado na sua mente. Então tem que ser uma meta alcançável. Outra questão, uma meta relevante. É relevante? Vamos dizer que você tem uma renda aí, sei lá, não sei quanto por ano. Nesse exemplo aqui, vamos dizer que você tem uma renda aí de 50 mil por ano. É relevante aumentar para 80? É um aumento muito significativo, 60%, né? Como exemplo. É temporal? Sim, tem o prazo ali, 2023, tem que ser definido isso. E é ecológico. Ecológico é um conceito da neurolinguística muito interessante, tá? Que trabalha de duas formas. Uma ecologia que a gente chama interna e uma ecologia que a gente chama externa. Então, a ecologia interna, mais simplesmente, se responde assim: fica bem para mim alcançar essa meta? Trabalhar o que vai ser necessário para alcançar uma meta de 80 mil esse ano? Você analisa, opa, beleza, tá bom. Fica bem para as pessoas significativas para mim eu alcançar essa meta? Meu pessoal vai gostar, mas os sacrifícios que eu vou ter de fazer, por exemplo, né, na dedicação de tempo, pode ser que não crie uma quebra da ecologia externa. O cônjuge pode ficar chateado se você está trabalhando demais, ou os filhos, você não pode, de repente, não vai nem ver os filhos. Entende? Então tem que ter uma ecologia interna e externa. Se a meta não tiver nesses 6 itens aqui, aprovada, é provável que você não vai alcançar. A ecologia é esse teste final que é chave aí para isso, tá bom? Então avalie isso aí, é específica, mensurável, alcançável, relevante, é temporal e é ecológico. E aí depois que você define onde você quer chegar, que a gente vai começar a organizar o tempo nos próximos vídeos, tá bom? Se isso faz sentido para você, pode ser que faça sentido para outro amigo também, tá bom? Então compartilha com ele.